ter esse bate-papo agora. Ah, entrou! Aí, Tudo bem? Boa boa noite! noite. Ai, que bom que deu certo a nossa live hoje, Mônica. Prazer. Certo. Prazer, muito bom estarmos juntas. Vai ser Isso. ótimo passar esse tempo aqui falando de saúde, de autocuidado. Isso aí. Então, pessoal, para quem já me segue aqui, me conhece, eu sou a Jéssica, sou nutricionista, já atuo na área já há 14 anos, trabalho com grupos atualmente, né, voltado mais para o emagrecimento, alimentação saudável, saúde. E eu convidei a minha amiga mais do que especial aqui para estar com a gente hoje. Nós já fazemos alguns trabalhos juntas, né? Então, a Moniquinha, para quem tá aqui, para quem conheceu ela por mim, né, Moniquinha? Então, fala um pouquinho de você para o Isso, pessoal saber um pouquinho o que você faz. bacana. Prazer, pessoal, boa noite. Eu sou psicóloga, formada já há 9 anos, trabalho com psicologia clínica, psicologia organizacional, né? E eu e Jéssica trabalhamos muito, né, no cuidado multidisciplinar com os pacientes, né? A gente tem essa abrangência no olhar da saúde. E hoje, né, eu me divido assim, na psicologia organizacional, para quem não sabe quem é, psicologia integrada dentro das empresas, né? Então a gente trabalha muito com qualidade de vida no trabalho, com projetos de redução de ansiedade, então, e a psicologia clínica, que é a psicoterapia, né? Então hoje o meu trabalho ele tem esse foco. Isso aí, muito legal. Então, a gente aproveitou esse mês de agosto, né, mais do que especial, para fazer essa live com o tema Celebrando Quem Cuida de Você, porque agosto é o mês da nutricionista e o mês da psicóloga, né? Dia 27 de agosto é comemorado o dia da psicóloga e dia 31 de agosto o dia da nutricionista. Então, a gente aproveitou o nosso mês de agosto para vir aqui falar um pouquinho com vocês desse tema tão importante e também para mostrar para vocês como que a nutrição e a psicologia ela pode te ajudar, né, neste processo de mudança, neste processo de ter uma alimentação melhor. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo esse trabalho em conjunto, né, Mônica? E a gente acaba tendo também Uhum. resultados muito melhores, né, quando a gente faz esse trabalho multidisciplinar, né, multiprofissional. Então, às vezes eu tenho um paciente que está com alguma situação e eu vejo que ele precisa de um cuidado de uma psicóloga, né, que aí já foge um pouquinho do meu trabalho. Então, eu encaminho para a Mônica e a Mônica acaba fazendo o mesmo quando ela encontra algum paciente que necessita ali de um cuidado com a alimentação, ela encaminha para mim e nós conseguimos resultados maravilhosos, né, através desse trabalho em equipe, não é mesmo? Verdade, a gente não pode esquecer, né, já que a saúde, o corpo, ele é um todo, né? Então, infelizmente, hoje a gente vem, né, observando que a saúde ela tem sido fatiada, né? Então, você vai aí, tá com um problema no joelho, você vai buscar auxílio médico, então muitas vezes é observado apenas isso, né? Então, na nossa área também, né? Às vezes a pessoa ela chega com uma demanda de saúde, de reeducação alimentar, né? De sobrepeso ou de alguma doença. E aí a gente entende que, assim, existia uma história, existia um processo para que ela chegasse, né, naquela condição. Então, a gente precisa trabalhar o todo, né? A gente precisa trabalhar tanto a parte nutricional, alimentar, reeducação, mas também as emoções, né? Quais que são Sim. os dificultadores para esse processo? O que estimulou para que ela, né, chegasse nesse peso, né, nessa situação de alimentação, né, ou com alguma doença crônica, né, alguma comorbidade. Então a gente trabalha nesse sentido de olhar o todo, de considerar o processo, né? Muitas vezes durante, né, o processo de mudança, a gente não considera, né, justamente o processo, a gente quer acelerar isso. Né? O tempo, ele é algo, a gente tem bastante dificuldade, né, para lidar com ele. Então, a gente pensa no resultado. Né? Então, É, analisar as falhas, né, analisar que são tentativas, que são readaptações, e tudo isso vai tanto nos hábitos, né, alimentares, quanto nas emoções, né? Porque isso vai interferir. Você segue com um hábito, você segue com uma condição, com um histórico familiar, uma condição social, né? Porque a gente vivencia uma realidade de um país que, assim, né, a comida ela está envolvida no processo social, no processo de compartilhar, né, de comemorar. Então, quando eu retiro isso, eu retiro a possibilidade, muitas vezes,
de estar em alguns lugares, né, de estar com algumas pessoas. Então, isso é muito importante quando a gente começa a considerar os hábitos, né, as emoções, a alimentação, né, como um É. todo que todos nós somos. É verdade. Eu até falo, né, que você falou de comemorar, né? Até a palavra comemorar tem comer, né? Sem No meio comer, dela. exato. Então não tem como a gente falar de ciclos sociais, né? Sem falar de comida e entender como que a gente vai conseguir controlar aquilo, né? Que a alimentação saudável, um processo de uma dieta, quando a gente busca um emagrecimento, uma alimentação mais saudável, mais adequada, a gente não está falando de privações, né? Então, aí que entram as emoções também, né? Então, às vezes, aquela questão de compulsão ou comer demais pode estar mais relacionado com algo que está ligado às emoções do que o próprio fato fisiológico, né? Da fome, de querer se alimentar. Então, por isso que é tão importante o nosso trabalho em conjunto. Então pessoal, o que a gente está trazendo para vocês aqui hoje é algo muito rico, né? Muito importante, todas essas informações que vocês, com certeza, vão tirar alguma coisinha aqui e levar para o dia a dia de vocês. E eu quero falar também para vocês que estão chegando agora que a gente tem um sorteio, vai rolar um sorteio, né? Que vai ser uma consultoria com a gente. Então vocês vão ouvir um pouquinho, né, do que a gente está conversando aqui agora. E depois a gente vai conseguir falar com você de forma individual. Então, para você concorrer a esse sorteio, vou pedir para que você fique conosco até o final dessa live, né, interagindo com a gente. E para eu saber que você quer ganhar esse sorteio, você vai comentar aqui embaixo eu mais o seu nome. Então, por exemplo, se for eu que vou querer ganhar, eu vou escrever eu, Jéssica Ferreira. A Mônica vai escrever eu, Mônica Mendonça. Que daí eu sei que Sim. você quer participar do sorteio. E aí lá no final a gente faz esse sorteio e depois a gente entra em contato com você e alinha direitinho. Então, mesmo que você não esteja aqui em São Paulo, a gente vai conseguir fazer isso com você porque vai ser de modo remoto, tá bom? Moniquinha, tudo bem por aí? Deu uma travadinha aí? Tudo bem? Estão me vendo? Sim, tudo certo. Voltou. Bom, então uma outra parte importante também que eu acho que a gente pode mencionar agora é sobre a quebra de tabus, né? Então, muitas vezes acontece, por exemplo, de eu identificar ali que um paciente precisa de um cuidado psicológico, eu fazer essa pergunta, né? Olha, você faz acompanhamento psicológico? Se não, acho que seria interessante você fazer por conta disso, 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 e faço essa identificação e mostro para ele a necessidade. Então, tem muitas vezes que o paciente acaba, né, torcendo o nariz, falando, poxa, você está querendo dizer o quê? Que eu tenho algum problema mental, né? E eu acho que no retorno é a mesma coisa, né, Mônica? Quando você fala, olha, eu acho que você precisa de um nutricionista, você passa com um nutricionista, você faz esse acompanhamento, a pessoa, já está achando o quê? Que eu estou acima do peso, né? Então, não é bem por aí. Então, é importante que a gente faça essa quebra de tabu para que a gente tenha um cuidado com a saúde como um todo. Então, aqui, como vocês podem ver, uma profissional anda do lado da outra e uma precisa da outra para que esse processo seja feito de forma mais efetiva, não é mesmo? É importante a gente falar e ressaltar, eu sempre gosto de trabalhar isso no início do processo terapêutico, que o autocuidado, ele é um cuidado, ele é um respeito consigo mesmo, não é uma punição, né? Quando a gente fala, claro, que o processo de mudança, ele é um processo extremamente desgastante para o nosso cérebro, para o nosso, né, energeticamente, né, muito desgastante. Então, o incômodo, ele está envolvido, né? A insatisfação, ela está envolvida para motivar esse processo, né? Se eu estou satisfeita, dificilmente eu vou buscar um processo de mudança. Agora, a gente precisa também, né, trabalhar e partir do pressuposto de que não precisa ser um processo desgastante, né, não precisa ser sofrido, né, pode ser mais leve. E é muito mais leve quando você tem orientação, quando você tem profissionais que estudaram para isso. As ciências Uhum, humanas, as ciências da saúde, elas estão aí para facilitar esse processo, para que a gente consiga, né, no meio de tantas dificuldades que temos, né, para que a gente uhum. consiga, né, facilitar, a gente consiga alcançar os nossos objetivos, né, sanar as nossas dificuldades com o menor desgaste possível. Vai haver incômodo, vai haver sofrimento, vai haver dificuldade? Vai, mas você vai estar orientado, você vai estar recebendo o suporte adequado. Então, quando a gente fala de acompanhamento nutricional, de acompanhamento psicológico, é justamente isso, né? É a gente trabalhar com um profissional que estudou, que está capacitado para te auxiliar nas dificuldades que você vai encontrar, nas falhas, né? A gente encontra no mercado
em diversas estratégias, né? Tanto dentro da nutrição quanto dentro da psicologia, para várias melhorias, né, de habilidades. Só que a gente precisa, né, adaptar esse processo, essas estratégias para você, né? Para o seu Uhum. momento, para o momento que você está vivendo, a sua rotina, o seu momento emocional, a sua personalidade, né? São vários fatores envolvidos. Então, claro, existem inúmeras estratégias e a maioria delas são muito eficazes. Mas o que vai fazer diferença para que funcione, né? Para alguém que você conheça, nossa, alguém fez isso e funcionou para ela e para mim não. É porque eu não Uhum. sou capaz? Não, é porque aquela estratégia muitas vezes não encaixa, não se encaixa na sua vida, na sua rotina, né? Não se adequa à sua personalidade. Então, tudo é uma questão de adequação, de personalização. É Então, eu e verdade. Jéssica, a gente trabalha muito, né, Jéssica, com essa visão, né, de que, assim, a estratégia, ela é excelente quando ela se encaixa, né, em todos esses âmbitos, né, que é algo que muitas vezes sozinho a gente não faz, né, a gente É pega lá um verdade. modelo e tenta se encaixar no modelo, né, É, a gente tem que entrar no padrão, né? E isso foge, né, do princípio do autocuidado, né? Que é o respeito, que é o se analisar, que é o se respeitar. é. Então, é algo muito importante, né? Sim, isso que você falou também traz assim para nossa prática, né? Às vezes acontece muito da pessoa chegar para mim falando, olha, eu tô tentando isso, né, e não tá dando certo, ou vim já de um outro processo de algo mais restritivo ou algo mais radical e não ter constância. Então eu sempre falo, não adianta eu entregar para você um plano alimentar, uma dieta que seja perfeita, eficaz, que vai te levar ali ao que você quer, se é um emagrecimento, se é uma vida mais saudável, se na prática ela não faz o menor sentido para você, né? Às vezes ali tem algum alimento que você nem gosta, ou às vezes ali tá com horários que você não consegue cumprir, ou às vezes você tem uma rotina mais atarefada, você não tem tempo ali de cozinhar, né, de fazer uma salada fresca todos os dias, por exemplo, né? Então, assim, não adianta, né, entregar algo perfeito, um trabalho perfeito, que na prática não funciona para a pessoa, né? E aí faz com que ela desista do processo, falar, ah, isso não é para mim, é muito difícil, né? E a realidade não é essa. Por isso que é importante sempre a gente trabalhar nesse ponto do individual, né? Do indivíduo como um ser único, né? Que aquilo que serve Então, para ele não necessariamente vai servir para todo mundo. Então, por isso que é importante a gente sempre estar em busca ali de algo que seja certo para você, né? Certo para mim, que aí sim eu consigo manter uma constância. E tá sempre alinhado com o seu profissional, com a sua nutricionista, com a sua psicóloga, vai fazer com que você se mantenha no processo. Porque vão acontecer dificuldades, né? Você vai encontrar uma falha. barreira ali, É. uma falha, aí você vai voltar a falar, olha, falei aqui, tive dificuldade nisso. E aí, falando com o seu profissional, você consegue desmistificar aquilo. Olha, falhou nisso, vamos entender por quê. O que a gente pode fazer para melhorar isso, para da próxima vez você não falhar. Ou, né, como eu sempre falo, nós não vamos ser 100% todos os dias, mas um dia eu vou ser 70, outro dia eu vou ser 80, e assim eu vou melhorando a cada dia, não é mesmo? E quanta coisa, né, Jéssica, você falou aí, né? O alinhamento de expectativas, né? O gerenciamento delas, né? O processo de autocobrança, né? A gente identificar qual momento de vida você está, porque às vezes você pega algo que foi, né, satisfatório, né? Teve um resultado benéfico para você há 10 a 15 anos atrás, onde você tinha uma vida completamente diferente da rotina que você tem hoje, né? Então, a casa, a rotina, o trabalho, tudo era diferente. Então você Uhum. pega a mesma estratégia para um cenário completamente diferente e se impõe a seguir isso, né? E isso é muito difícil na prática, né? Porque a gente esquece, né, de todas essas variáveis, né, quando a gente está no processo de mudança, né? Então, muitas falhas vão acontecer. Eu sempre gosto de conversar com os pacientes, fazer o compromisso, né? Então, o nosso Uhum. primeiro compromisso é não desistir de tentar, né? Porque Isso. são as tentativas consecutivas que vão fazer trabalhar as falhas. A gente não está aqui para julgar, né? A gente está aqui para orientar, para auxiliar. Então, essa estratégia está tendo, né? Está apresentando muitas falhas. Vamos tentar outra coisa, né? Vamos adaptar isso, entender o que está sendo difícil para você. Então, é isso, né? Você está no momento, num local, com profissionais, com uma orientação, né?
a não se julgar e a não ser julgado, né? É, Trabalhar isso, né? A aceitação, a análise. O que que a gente está ali para fazer? É analisar onde está sendo difícil para você, né? Onde é que você está falhando? Por que que isso está acontecendo, né? Quais as emoções envolvidas, né? Quais os hábitos que precisam ser mudados, né? Então, existe, né, nesse processo, né, potencial para a gente trabalhar muitas coisas. E a gente está falando aqui da alimentação, mas isso se expande na saúde como um todo, né? A gente tem vários sim, pacientes que a gente visualiza isso, né, Jéssica? é, Eles é verdade. começam na alimentação, né? E eles vão expandindo isso para a vida profissional, para a família, né? Então, muitos sonhos, muitos objetivos que estão ali paralisados, porque, né, justamente eles vêm desse processo de um desgaste, de um cansaço, né? De falar, olha, eu não consigo, eu não dou conta, né? Eu não tô conseguindo. Eu coloco lá no fim do ano, no início É, do ano, as minhas metas, meus planejamentos chegam no meio do ano, eu não consegui tirar nada do papel. Então a gente vivencia isso, né? E quando a gente começa a trabalhar esse processo, né, dos dois lados, com as duas áreas caminhando juntas, a gente consegue ver isso tanto, né, no emagrecimento, né, na mudança alimentar, na reeducação alimentar, nas emoções, na forma da pessoa apreender, né, dela se comportar, dela se relacionar com as pessoas, com as coisas, com o é, mundo, né? Então a gente tem já muitos muda avanços, né? bastante. É, já É um muda modo de bastante. funcionamento, né? A dinâmica muda, né? A forma como eu enxergo, o meu jeito de fazer as coisas, a adaptação, a forma como eu vou tentar, isso muda. Então, e aí eu consigo replicar para todos os projetos, para todos os desafios, para todas as mudanças que eu queira fazer, Sim. que queira implementar na vida. É verdade, é sempre manter constância, né? Que aí sim a gente tem um processo que pode ser duradouro, né? Porque se a gente tentar fazer Uhum. algo muito radical, né? Vamos tentar mudar da noite para o dia, quero ser uma nova pessoa, mas chegar lá no terceiro dia você já vai voltar a ser a pessoa que você era antes, ou às vezes até pior, porque se frustrou e não conseguiu, né? Então é um processo muito mais complicado. Então a constância vai levar ao resultado que você quer. Né? E a gente está falando aqui um pouquinho, né, sobre o individual, né, sobre o cuidado único, mas a gente também trabalha bastante com grupos, né? E o que é legal da parte do Isso. grupo é que são pessoas que estão ali em prol do mesmo objetivo, né? Ah, vamos fazer um grupo de cuidado com a saúde, que é um grupo que a gente está trabalhando hoje, né? Então, aquelas pessoas ali, elas têm algo em comum, que é melhorar ali a rotina dela, mudar comportamento. E aí eu queria até comentar aqui com o pessoal do último encontro que a gente teve, que a gente fez uma degustação. Aí tava todo mundo assim, Foi. ah, eu não vou comer isso, que não sei o quê. A gente até Eu pegou não lá, gosto. não gosto. E a gente fez uma proposta lá, né, com a banana com a pasta de amendoim e aveia. Aí muita gente torceu o nariz, né? Só que tinham outras receitas que eram mais comuns. Mas no final, a que o pessoal mais gostou não foi a banana com a pasta de amendoim? Foi, foi. E tava bonito, né? Depois a Jéssica pode até disponibilizar para vocês as fotos, assim. Estava atrativo, né? E a proposta era exatamente essa: a gente fazia a degustação de coisas que provavelmente eles não iriam no supermercado, era uma receita que eles não iriam replicar. É, Então a gente fez isso para que eles pudessem se permitir. A gente trabalhou esse processo, né? Primeiro ali, né? Do processo de mudança, da abertura à mudança, né? Então fizemos esse trabalho e posteriormente fizemos a degustação e esse foi o desafio deles, né? Provar algo diferente, né? Uma nova proposta. E sim. no final, né, teve um saldo positivo, né, Jéssica? Foi. E você trabalhou bastante isso, né? Enquanto eu fui falando ali da parte dos alimentos, da questão de propriedade, dos benefícios, aí enquanto as pessoas estavam reclamando, você foi falando, não, mas você tem que pensar que é uma mudança de comportamento, né? Você tem que se permitir experimentar algo novo, né? Isso também acontece bastante, assim, nas consultas individuais, que às vezes a gente recebe adultos, né, na parte de introdução alimentar. Então, pessoas lá com 30, 40 anos que falam, não como nenhum legume, nenhuma verdura, nenhuma fruta. Então, vamos voltar à introdução alimentar, né? Se permita a comer uma coisa diferente, uma fruta que você nunca comeu, que você não sabe que gosto que tem, porque talvez você goste, né? Mas na verdade você nunca comeu. Então, essa mudança assim, de comportamento, de você se permitir a fazer uma coisa nova, né? Já é um grande passo, né? Exato. E mais que isso, né? O nosso paladar ele carrega lembranças, né? Então a gente
tem essa conotação emocional também, essa memória afetiva com alguns alimentos, ou não, né? O trauma de estar ali na infância em um processo onde essa introdução alimentar ela não foi bem feita, né? Ela foi feita de uma forma, né, que não foi prazerosa, que não foi eficaz, que não foi opcional, né? A gente encontra muitos casos assim, né? Então você se permitir criar uma nova memória, experimentar novos sabores, ver como você se sente hoje, né? Que o nosso Hum, paladar ele vai mudando de acordo, né, com a nossa vida, com aquilo que a gente conhece, né? Então tem essa questão das emoções também envolvidas aí, né? Por é isso que é tão verdade. importante a gente trabalhar essa parte emocional, né? Porque às vezes tem algum alimento ali que né, ai, fugiu a palavra, mas te desperta Aham. repuxa por uma memória que você tem lá de trás, da infância, né? De alguma questão ali que está envolvida. E você não se permite, talvez, provar nenhum outro legume, nenhuma outra fruta, né? Então, a gente trabalha isso para que você né, esteja aberto para criar novas memórias, né? Experimentar. Não tem problema nenhum não gostar, né? A gente trabalhou muito isso com esse grupo, né? A Sim. gente falou, não, você não precisa gostar, né? Mas eu acho que é um grande passo você se permitir experimentar, né? Adaptar. Eu gosto disso, eu não gosto disso, até para você entender qual vai ser o seu desafio, né? É. Então, como que a Jéssica vai adaptar nessa reeducação alimentar? O que eu preciso trabalhar na terapia? Porque eu posso ter um desafio, né? Se eu tenho um paladar ali que é muito restrito, a gente vai ter mais dificuldades, né? E isso provavelmente está na sua vida em outras maneiras, né? Então tem uma estereotipia de comportamento, então eu gosto de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, manter a minha rotina. Então é uma série de coisas que a gente vai vendo que o comportamento, né? Ele é amplo. Então ele não está Uhum. só no comportamento alimentar, ele está nas outras questões também, Sim, né? é verdade, é verdade. É, por isso que é tão importante assim esse nosso trabalho em conjunto, né? Voltando ao tema central aqui da nossa live, né? Que é cuidar esse cuidado como um todo. Então, ter a nutricionista, ter a psicóloga ali alinhada com o seu processo de mudança, né? Tanto na parte de comportamento quanto na parte da alimentação também, né? É, eu sempre falo assim da minha parte, né? Que é muito melhor, por exemplo, quando a pessoa não gosta de uma ou duas coisas ali, né? Às vezes, não gosto de sei lá, de banana, né? Não gosto de tomate, não sei. Mas gosta de de um leque de outras coisas, né? Então é muito mais fácil a gente trabalhar, né, com outras opções e excluir aquilo que a pessoa não gosta, né? É diferente quando ela fala assim, olha, eu só gosto de tomate. Aí a gente vai ter que trabalhar realmente muito mais essa mudança aí de É. comportamento, para que ela se permita, né, consumir outras coisas, experimentar coisas diferentes, porque talvez ali no diferente, né, naquela quebra de barreira, ela vai encontrar algo muito legal, né, muito melhor, uma vida mais saudável também. E existem algumas pessoas que se relacionam com a alimentação, né, como uma fonte de prazer, né? Então a gente tem essa questão do hábito, às vezes você vem de um hábito familiar que é um hábito que não é tão saudável, que não é tão vasto, né? Isso acontece, mas tem aqueles casos também, né, que são as pessoas que têm essa fonte de prazer na alimentação. E aí fica muito difícil quando eu tiro isso, né? Tem que trabalhar um processo de substituição sem entender, né? Sem ter essa visão. Porque ela até consegue, mas ela vai conseguir por um tempo, né? Uhum. Então tem esses casos, né, Jéssica, que É, aparece, a pessoa tem. fala, nossa, eu já tentei várias vezes, aí ela se cansa, ela se frustra, que ela consegue, depois ela volta, né, a engordar, ela volta para um processo de alimentação que não é saudável, às vezes adquire né, uma condição de saúde, algum problema de saúde. Então, o que que acontece nesse processo? A gente tem que trabalhar, né, com esse sistema de prazer, né? Então, entender isso, aí tá, né, o experimentar coisas novas, né? Aquilo que muitas vezes você não provou, você não sabe, você não conhece, vai te despertar essa curiosidade, pode te despertar também uma fonte de prazer em algo que é mais saudável, né? Uma substituição que é mais saudável. E aí a gente vai construindo algo que seja sustentável, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com uma condição que a pessoa tem, né, como um tempo, como se isso fosse finito, né? Eu Uhum. vou participar de um processo, eu vou trabalhar aqui a mudança, eu vou fazer isso durante 3 meses, durante um mês, eu vou, né, perder ali os quilos, eu vou equilibrar minhas taxas e aí depois eu volto. Não.
né? É uma mudança de vida, uma mudança de hábitos. Precisa ser algo que você consiga manter, né? Então, se eu troco lá a fonte o chocolate, né, por brócolis, É, entende que para aquela pessoa talvez ainda não seja o momento dela de ser sim. uma fonte de prazer, né? Isso pode chegar a acontecer? Pode, mas é um processo que vai levar tempo, né? E muitas vezes a gente não se permite se dar esse tempo, né? A gente quer o Que é resultado tudo para rápido. hoje, tudo rápido. Aí a gente trabalha com ansiedade, né? Porque ela já está envolvida aí, né? A gente está nessa era do imediatismo, né? Tudo é muito rápido, tudo é em um segundo, então as pessoas buscam isso, né? E quando a gente fala de saúde, as coisas não são muito rápido, não são no mesmo segundo, né? Tanto para a melhora da saúde quanto piora do estado de saúde, né? Então, quando a pessoa chega lá com diabetes, né, elevadíssimo, uma condição de saúde mais complicada, ela se pergunta, né, como que eu cheguei até aqui? Mas se a gente for olhar todo o histórico dela, daquele momento para trás, a gente vai ver que não foi da noite para o dia que ela chegou naquele estado, né? Foram processos, né? Foram atos que ela fez durante muito tempo na vida dela, no qual ela negligenciou a própria saúde, né? E acabou levando ela àquele ponto, né? Aí falando até um pouquinho dessa questão aí de alimentos, né? De escolhas alimentares, às vezes a pessoa tá numa alimentação ali tão ruim, tão prejudicada, né? Sem uma variedade ali de nutrientes. E aí ela te procura, né, com aquela situação, olha, eu tenho me sentido cansado, com uma baixa produtividade, eu quero entender o que está acontecendo. Esquecimento, Esquecimento, desânimo. E às vezes pode ser ali uma falta de vitamina do complexo B, por exemplo, uma função intestinal que está prejudicada, né? Então tem outros fatores também que podem estar relacionados a isso. Então, por isso que é sempre importante a gente tentar fazer essa identificação como um todo para entender a raiz do problema e tratar ela. Os déficits de vitamina e os déficits hormonais, eles são muito comuns, né? De aparecerem, por exemplo, um déficit de B12, ele chega com os mesmos relatos de um transtorno depressivo, por exemplo, de uma pessoa Pode ficar triste, acontecer. sensível, desanimada, né? Então a gente tem essa condição, né, envolvida. E aí quando a gente trata o todo, né, a gente, né, vai fazer os exames, vai observar, né, já desperta aqui, porque a pessoa tem um discurso, ela tem os sintomas, né, mas ela não tem uma expectativa, né, ela não tem a falta de expectativa, de sentido na vida, não, ela quer fazer as coisas, mas ela não consegue, né, ela não tem Exatamente. forças para fazer isso, né, então isso já desperta para a gente dentro da psicologia que não é coerente, né, e aí a gente faz esse encaminhamento para que ela possa cuidar da alimentação, né, investigar essas questões físicas, né? A gente não tem como separar, né, o que é emocional, o que é É, físico, colocar cada um na sua caixinha, não. Somos um todo. Então, né, essas falhas, esses déficits, eles vão, né, influenciar acontecer, tanto sim. no físico quanto no emocional. É verdade. E, bom, pessoal que está assistindo a gente aí, queria que vocês comentassem aqui se vocês se identificaram com alguma dessas situações que a gente mencionou aqui. Lembrando que está rolando um sorteio, então algumas pessoas já colocaram o nome lá, eu mais o nome, para poder ganhar aí uma consultoria com nós duas, né? Falando um pouquinho sobre tudo isso, mas de forma mais individual com você. Então, se você entrou depois, já escreve aí no comentário eu mais o seu nome, que aí eu sei que você vai querer participar do sorteio, e daqui a pouquinho, né, assim que a gente estiver finalizando, a gente vai fazer esse sorteio para saber aí quem ganhou essa consultoria com a gente, né, Mônica? Isso aí. Ai, vai ser legal. Eu já tô ansiosa para saber quem é que vai ganhar. Eu também, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente falou? Tem alguma dúvida? Moniquinha quer acrescentar alguma coisa? Ah, eu falo bastante, né, gente? Se deixarem, eu vou ficar aqui falando com vocês até
altas horas. Quem me conhece aí sabe, né? Que assunto pra gente não falta. Não, se deixar a gente fica aqui até amanhã, né, Mônica? A gente conversa bastante. É, e a gente é tão bacana a gente trabalhar com algo, né, que faz sentido, né? E eu e a Jéssica, a gente tem isso em comum, né? Então, o cuidado, o olhar o paciente, né, não só como um número, né, não só como um cliente, sim, mas como uma pessoa, né, como alguém né, que a gente quer participar do processo, do cuidado, né? É tão bacana quando a gente vê, né, os relatos, né? Então, às vezes, os pacientes nem percebem, né? Mas a gente percebe, É, né? Então, chega com um sorriso no rosto, aí chega lá usando, né? Usando preto só, e aí chegam, né? Coloridos. Você sim. começa a ver, né? Esse cuidado, o bem-estar, né? Então, a pessoa se cobrando menos, colocando os limites. Então, tudo isso faz parte desse processo, né? Que é uma vida. A pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Então, É, muitas vezes, a gente esquece disso, né? A gente prioriza outras coisas, né? Então, não significa que as nossas outras relações elas não sejam importantes. Elas são importantes, mas elas são complementares, né? Então, se você não cuida de você, do seu corpo, aquilo que te move, que te carrega, né? Da sua condição, das suas dificuldades, né? Então, a gente traz essa carga emocional, né? Aí hereditária não só no físico, né, mas também as características ali, né, então as predisposições, as doenças, mas também as emocionais. Então, quando a gente consegue trabalhar isso e se ver diferente, ver que é possível, né, a gente caminhar com mais, né, com menos autocobrança, com menos ansiedade, isso é libertador. Né? é Faz verdade. diferença, porque você entende que assim, você está passando por um processo, né? A vida, a evolução, ela não aconteceu lá, né? Só na história para que chegássemos até aqui. Ela é evolutiva todo dia, todos os dias você está evoluindo, né? Todos os dias você está se transformando, né? E quando a gente olha, né, para o nosso mundo de 10, de 15 anos atrás, ele é completamente diferente. A forma como você via as coisas, né? Muito bacana Uhum. quando a gente conversa, às vezes, com o paciente que tem, né, a oportunidade de rememorar, às vezes, um lugar, uma experiência da infância, fala, nossa, mas é tão diferente de como eu me lembrava, É, né? é verdade. Porque, né, a gente tem essa mudança. Então, às vezes, a gente vê as coisas maiores, menores, diferentes, mais positivas ou menos positivas. Então, a gente trabalhar, né, essa diferença, nossos aplicativos, os nossos dispositivos, eles precisam de atualização constante. Por que a gente também não? Nós também precisamos, né? A cada É, idade é um desafio novo, né? É uma experiência nova, é uma mudança de vida, de tarefa, né? Então a gente trabalha lá, né, a infância, a adolescência, a vida adulta, né, os trabalhos, né, a maternidade, a paternidade. Então tudo isso são desafios novos, né? Então a gente precisa entender que é um processo que vão ter desafios, né? A gente tem uma quantidade de energia limitada, é 100%. Né? O nosso dia ele tem 24 horas. Se eu quiser que meu dia tenha 26, tenha 30, não é possível. Eu não consigo não, aumentar isso, né? é Então a verdade. gente precisa entender que é um recurso limitado, o nosso tempo, né? E a gente precisa aproveitar ele, né? Da melhor Exato. forma para nós. Entender como estrategicamente, nesse momento da sua vida, não foi sempre assim, não vai ser sempre assim. Mas agora, o que que eu posso fazer melhor com a rotina que eu tenho, com as dificuldades que eu tenho, com os desafios que eu tenho, né? Essa é a grande pergunta que a gente coloca, eu e Jéssica, a gente coloca para vocês, né? Que a gente quer que vocês pensem assim, reflitam sobre isso, né? Não é o que eu preciso fazer, eu tenho que fazer, né? Mas sim fazer essa análise, né? Que eu tenho responsabilidade, o que eu necessito, o que eu gostaria, o que eu consigo, né? A gente pode fazer o famoso equilíbrio, né? E o Exatamente. equilíbrio, ele é repleto de oscilações. Né? A gente acha que o equilíbrio é você ficar aqui no platô, é você conseguir manter um ritmo único, e não, né? Muitas vezes, como você falou ali, o nosso 100% hoje vai ser 10%, Sim, vai ser e aquilo vai ser o seu melhor. 50%. Exato. Vai ser o seu melhor hoje, nesse momento, nessa fase da sua vida. Né? Então, quando a gente É, consegue estar em paz conosco mesmo,
né, a gente consegue grandes resultados, né? Primeiro com a gente, né, de entender que são fases, que são diferentes. Qual a consequência, né, você está disposto a lidar hoje? Quando a gente fala de mudança, quando a gente fala de energia, a gente está falando que hoje, talvez na sua vida, você esteja investindo quase, né, o seu 100% na sua vida profissional, na maternidade, na paternidade, né? Então, ou com a vida familiar, Uhum. enfim, em vários aspectos, né? E para você fazer uma mudança de hábito, isso necessita de um investimento energético, emocional, muitas vezes financeiro, né? Uhum. Então é todo um processo que você precisa alinhar, né? O quanto que eu estou Exatamente. disposto, né? Qual consequência eu estou disposto a lidar hoje? Então eu vou ter que, né, talvez tirar isso da prioridade máxima e trazer mais para um equilíbrio, né? Investir em mais áreas da minha vida, né? Então, é um Exatamente. processo que a gente trabalha muito, né, Jéssiquinha, É com essa verdade. questão da divisão, né, de você conseguir olhar para a sua vida dessa forma, né, olhar para o seu recurso maior que é o tempo, né, então o tempo de vida, o tempo todos os dias, né, a energia, para que a gente consiga resultados, consiga colocar ali um planejamento que seja execuível, né? Não adianta a gente pegar lá o plano alimentar lindo, né, que funciona 100% adequado, né? Trabalhar lá na terapia, o que seria essencial a ser feito, né? Todas as respostas ali no tempo certo, sem, né, sem prejuízos, e não é assim, né? A É, vida não é assim. Então a gente precisa respeitar aí as nossas oscilações, né? É exatamente. esse, Tem até um esse. comentário aqui da Daisy, ela falou assim: percebemos que os tratamentos para obesidade, corpo, nutrição, endocrinologista, associadamente com psicólogo e até psiquiatra, vêm alcançando maior sucesso e notam a importância dessa fusão de todos. E é exatamente isso. É, até nessa parte assim, né, do endócrino, às vezes acontece de vir paciente com medicação já para emagrecimento, mas eu falo, não adianta você entrar com medicação que vai te levar ao emagrecimento se você não cuidar da sua parte do comportamento alimentar, né, e da parte também da sua mente, porque senão a medicação vai inibir ali o seu apetite, você vai comer menos, você vai emagrecer. Mas e depois, né? Você não vai ficar tomando esse É. remédio para sempre. Uma hora o médico vai falar, olha, o peso tá bom, é isso mesmo, vamos tirar o remédio, né? Fazer o processo de desmame. E depois, você vai voltar com os mesmos hábitos, né? É. Então, por isso que é É o importante processo que a fazer esse gente falou acompanhamento. do, É o processo que a gente falou do tempo, né, Jéssica? Às vezes a É, gente tem dificuldade de lidar com o tempo que as coisas precisam para acontecer, né? Então hoje a gente vê muitas medicações e muitas medicações que são muito eficazes. São boas estratégias? São. Mas tudo depende de como você, né, administra isso dentro da sua vida, né? Eu ainda estava conversando com uma paciente sobre isso, que ela estava me perguntando, né, a gente conversando sobre os análogos de uhum, GLP-1, né, que são as sim, famosas canetinhas, né? sim, Então eu tá falei na assim, moda agora. tá na moda, né? E assim, é uma boa estratégia? É, mas vai depender de como você vai utilizar, né? Então, claro, salvando aqui, né, cada um na sua área, então os médicos não é para todo mundo, não é a qualquer momento, mas dentro da área eu estava trabalhando justamente isso com ela, né, de dizendo, tá, você vai administrar uma medicação, né, mas vamos olhar o contexto, né? Então, existe um contexto de sociabilidade, de gostar de estar com os amigos, né, de aí comemorar com comida, com mesa farta, né? Uma questão de ansiedade. Então, a gente vai colocar o medicamento, vai ser eficaz? Com certeza vai ser eficaz, provavelmente vai ser eficaz. Mas aí o que a gente faz com esse tempo? Porque vai ser rápido. Você não deu tempo para o seu corpo se adaptar a novos hábitos, não deu tempo para a sua mente processar isso, né? Porque tudo é a medicação, né? Então, é a É, medicação que está fazendo o efeito. E aí, depois que se retira a medicação, como é que eu faço, né? Com esses uhum, hábitos, com essa mudança que eu não trabalhei. Então, assim, até nisso, né? Eu vou utilizar uma estratégia medicamentosa? Excelente, né? Vamos utilizar. Mas como a gente vai fazer isso? Eu não posso esquecer, né, da questão do comportamento, né? Eu não posso esquecer das uhum, questões emocionais, né? Porque eu tive um problema, uma frustração na minha vida. Se eu tenho uma válvula de escape que é a comida, como que vai ser, né? Quando eu não tiver mais é. com a medicação, né? Exatamente. Até tem um comentário aqui também da Mari.
da Mari Moraes, que ela falou aqui da questão da compulsão, né? Ela está perguntando como é que a pessoa consegue combater essa compulsão. Então, tem que realmente ser esse tratamento em conjunto. Então, tem que vir um psicólogo ali para te auxiliar, para entender o que está te desencadeando essa compulsão, quais são os gatilhos, e aí a nutricionista para adaptar um esquema alimentar para você, para evitar esses processos. Por exemplo, uma pessoa que tem compulsão alimentar, eu não posso indicar um processo de emagrecimento com jejum intermitente, por exemplo, né? Então, isso daí vai desencadear nela uma vontade maior ali de querer comer. Então, por isso que a gente não pode ir para nada muito radical. A gente tem que pensar ali na estratégia dos horários, de acordo com a rotina dela, melhorar o consumo de água, melhorar o consumo de fibra, e entrar com uma estratégia assertiva. Então, por isso que esse tratamento em conjunto, ele é essencial. Então, precisa das duas pessoas ali para identificar junto com você, né, que está passando por essa situação, para poder ir melhorando. E é um processo, né? Não é da É um noite para o dia. processo. E se a gente falar em termos, né, emocionais, a gente vai trabalhar que essa pessoa provavelmente ela tem uma ansiedade elevada, né? Sim. Então a gente precisa fazer essa adaptação de rotina, consciência, né? Então tem uma atividade que eu trabalho muito na clínica, que é justamente nomear as emoções. Hoje, né, as nossas crianças e adolescentes, eles têm, né, esse benefício que é muito bom de aprender mais cedo nomear as emoções, né? Muitas vezes Uhum. quando a gente trabalha isso com os adultos, as pessoas não sabem, né? Elas não sabem o que elas estão sentindo, né? Como que eu me comporto com determinada emoção, né? Qual que é o meu pensamento? Qual que é o meu comportamento, né? O que que eu sinto? Qual é o comportamento motivador, né? Então, isso acaba, né, acontecendo que no final, né, ela se comporta, ela replica o mesmo comportamento para várias emoções, né? Porque ela É. não entende, né, o processo de fuga. Então as compulsões elas estão muito envolvidas, né? Então eu tenho um incômodo, que eu faço, eu fujo, né? Eu saio, eu quero preencher aquela falta, aquele vazio com outra coisa, né? E aí Uhum. entram não só a compulsão alimentar como outras, né? Mas a compulsão alimentar é uma delas, né? Por quê? Porque eu tenho um prazer imediato, né? O nosso cérebro, quando ele está em desconforto, o que que ele busca? Prazer imediato com menor desgaste, com o menor gasto energético possível, né? Ele não vai querer gastar energia para fazer uma caminhada no parque e contemplar a natureza nesse momento. Não, Uhum. né? Então, qual que é o prazer imediato que eu tenho? A comida, né? É. Então, a gente tem aí várias condições, né? A gente tem, porque são alimentos, a gente existem, né? Alimentos muito palatáveis, né? Que fazem essa descarga, né? Dos neurotransmissores, dos hormônios aí, né? Associados ao prazer, ao bem-estar. E temos também, né, aquela questão comportamental que a gente falou, da criação, né? Então, quando eu Uhum. faço algo bom, quando eu quero falar, olha, o dia hoje foi puxado, né, eu preciso me recompensar. Muitas vezes é uma recompensa, né, alimentar, porque Sim. tenho baixo investimento energético e tenho, né, aí essa recompensa prazerosa. Então, é Tem um muito. processo. Pode concluir, Pode Moniquinha. falar. Então, é um processo que a gente precisa analisar. Vocês viram que existem várias etapas? Né? O que a gente Sim. está falando aqui não se resume só eu preciso parar de comer o meu chocolate, eu preciso não comer a minha pizza, eu não. Não, existe todo um processo e você precisa entender como que você lida com isso. Né? O que, que te faz agir daquela forma, se comportar? Qual o pensamento associado? Qual é a emoção? O que, que você sente quando você está diante de uma oportunidade dessa, né? Qual válvula de escape a gente vai colocar para substituir, mas, por exemplo, muitas vezes não vai ser ali, né, a cenoura, o whey, a atividade física, não nesse momento, né? Então você Uhum. substitui, né, ali, estrategicamente você quer substituir esse processo com algo que é saudável, mas ainda não é o momento de introduzir essa estratégia, né? Então a gente precisa utilizar fonte de prazer com fonte de prazer. O que, que a gente pode trabalhar nessa compulsão alimentar que te traga prazer, que faça baixar essa adrenalina, que faça baixar esse cortisol, né, que é o hormônio do estresse, mas que seja prazeroso, que seja de fácil acesso, que seja algo que você consiga manejar isso, né, de uma forma igualmente, né, ou muito próxima, prazerosa, mas que tenha menos impacto para você. Exatamente.
E muitas pessoas aqui estão comentando, né, dessa questão, dessa relação de compulsão com ansiedade, né, saber como que a ansiedade está relacionada a isso, dessa questão da compulsão alimentar. E eu acho que você respondeu perfeitamente, né, a essas perguntas que o pessoal veio comentando aqui. A Daiane também comentou aqui que tudo é um processo e para ela o mais difícil é começar. Eu sempre falo também para os pacientes quando vão, né, na primeira consulta. Eu estou em busca de emagrecimento, por exemplo, em busca de mudar a minha alimentação. Eu falo, o passo mais importante que você já deu, que é estar aqui, né? E a partir de agora a gente vai trabalhar tudo que for importante para você, tudo que for necessário de acordo com a sua rotina, que é tudo isso que a gente falou agora, né? Então é importante a gente ir alinhando, entendendo quais são as suas dificuldades e colocando ali metas, né? Às vezes eu até trabalho com isso, metas. A sua meta agora vai ser muito simples, vai ser melhorar isso aqui que hoje não está tão legal, né? Então a gente vai trabalhando com essas metas de pouco a pouco para que a pessoa não fique ali, né? Receba uma carga ali, um descarrego de coisas que ela precisa fazer e ela fala, meu Deus, eu não tenho nem alface na minha casa, como é que eu vou começar tudo isso, né? Então vamos começar por partes, né? Uma coisa de cada vez. O passo mais importante a pessoa já deu, né? Que é estar ali na consulta, buscar esse cuidado, né? Esse tratamento, buscar uma ajuda de um profissional mesmo que vá te dar um suporte de verdade. E é muito importante, a Daiane, né, que fez a pergunta. Muito importante, Daiane, é trabalhar com fracionar, né? Todos os objetivos, o processo de mudança, a gente precisa sempre fracionar essas etapas, né? Então ela falou sobre o processo de iniciar. Provavelmente, né, é isso, ela vai ter um profissional, entende que é necessário ser feito, ou busca aí, ou já tem essas estratégias, mas não consegue colocar em prática, né? Então é isso que a gente falou. Entre, né, o incômodo e o resultado, a mudança, existe um caminho, né? E é preciso entender qual que é a motivação inicial, o que que te motiva, por onde é mais fácil começar, né? Geralmente as pessoas pegam, né, essas estratégias e elas não fazem análise, né, de qual é a menor mudança que eu preciso fazer na minha rotina, no meu hábito, né? Essa precisa ser a conta, né? Se eu faço uma mudança, né, que não precisa mudar tanto a rotina, nossa, eu acordo ali, eu já tenho, né, a minha rotina estruturada, e aí eu quero colocar, eu preciso mudar tudo, eu preciso mudar a minha vida para conseguir fazer atividade física, então eu coloco, não é um horário que eu tenho, né, de costume de sair, de acordar, eu tenho outras pessoas que dependem de mim, eu tenho uma rotina que é apertada, e aí a gente já começa com muitos dificultadores, né? Isso vai ser mais difícil iniciar. Então, talvez seja ali. O que é mais fácil de consumir? Água, por exemplo, né? Então eu vou aumentar o consumo de água. Então eu vou por algo que é mais fácil, né? Gera menos danos, menos esforço para fazer esse processo de mudança. E aí você vai equilibrando, né? Então por isso que entender a sua rotina, o seu processo, como que você lida com isso, né? Entender a sua rotina, o que cabe na sua rotina hoje, né? Qual que é o melhor que você consegue fazer na sua rotina hoje? Isso é muito importante, porque aí você trabalha esse início de uma forma diferente. Não é mudar toda a sua rotina, acordar às 6 horas da manhã, ir para academia, e aí já é o trabalho, né? E tem toda a rotina envolvida, né? Mudança completa de alimentação. Não, a gente vai em etapas, né? E fracionar sempre por aquilo que gera menos desgaste, gera menos impacto de mudança na sua rotina. Aí vocês vão me falar, nossa, mano, a gente tá falando de mudança aqui, você vai falar que eu preciso começar. Mas é isso, é um motivador, porque isso vai fazendo com que você se motive e vá numa crescente, né? Então, você entrou no carro ali, você vai dar a partida, você já vai começar a 100 km por hora? Não, não vai. Não vai. A gente vai evoluindo, né? Então, até para atividade física também, né? Às vezes a pessoa quer ir lá para academia e vê uma pessoa que já treina lá há 10 anos, aí fala, não, quero fazer igual ele. Não, mas você é o seu primeiro dia, né? Vamos começar ali na esteirinha, né? Fazer uma coisa mais leve. Isso, né? E nesse processo adaptativo, né? Então a gente vai colocando os desafios, né? De acordo com o processo, com a etapa que você está, né? A gente vai fracionar isso de uma maneira em que você consiga começar
começar, né? Mas começar tão suave que você fala, nossa, né? Eu tô fazendo as mudanças, mas não tá sendo tão sofrido, não tá sendo tão desgastante. Esse é o objetivo, né? Para que você consiga trabalhar, né? A fazer todo o ciclo do processo, se ver daqui a pouco alcançando o resultado que você espera, né, passando por esse processo, mantendo isso na sua vida, né, mas de uma forma a olhar para o processo e ver que você vivenciou isso, né, que você conseguiu exatamente. passar por esse processo sem desgaste, porque senão é tão desgastante que quando a gente chega lá, a gente adquiriu, né, novas compulsões, né, novos transtornos ali, Novos né, transtornos, físicos exato. ou Aí, emocionais. ao invés de você entrar num processo querendo algo melhor, você sai ali com muito mais prejuízo, não é? Moniquinha, a gente acho que conseguiu esclarecer dúvidas assim muito importantes, né, e muito pertinentes para o nosso público, né, as pessoas que se interessam nesse assunto que a gente comentou aqui. A gente já está encaminhando para o final da nossa live, né? A gente conversou bastante, né? Isso. E como eu falei, se deixar, a gente Passa fica rápido, aqui. né? A gente fica aqui até amanhã. E vocês vão ter que ouvir a gente até amanhã. Eu queria só mencionar, antes da gente ir para o sorteio e para o nosso final, eu tenho o grupo VIP, que eu até comentei com você, Mônica, o grupo VIP, lá onde eu coloco novidades da Nutri, né? Então a gente fez um desafio, né? Mais para movimentar, porque esse grupo ele é mais para eu conseguir postar ali algumas novidades antes do Instagram, né? Então o pessoal que está lá, ele acaba ficando sabendo de algumas coisas antes do que o pessoal que está lá na minha conta do Instagram. Então eu movimentei o pessoal um pouquinho com desafio lá, né? Dei algumas tarefas, e aí quem interagisse mais ia ganhar um prêmio, né? Eu prometi isso. Então eu vim aqui para falar, né, que hoje eu vou falar o que é o prêmio e quem ganhou, afinal de contas, né? Sim, então para quem está começando a me seguir agora e quiser entrar no grupo VIP, o link tá no bio, lá na bio da minha conta do Instagram. E se você entrar hoje, então você também vai ter acesso a um prêmio VIP, que eu vou deixar lá para todo mundo que está lá na minha lista VIP, né, lá neste grupo. E aí a pessoa que ganhou, ela vai ter acesso a um e-book que eu fiz exclusivamente. Esse e-book chama 5 dias para desinchar. Então a gente falou muito aqui de processo individual, mas esse e-book, ele é mais para auxiliar você que está começando, né, querer esse processo de mudança mesmo. Entender por onde começar, né? Então nada muito radical, mas algo que seja efetivo, que vai te trazer um retorno, né, positivo aí com relação a uma alimentação mais adequada. E também, né, se você seguir o passo a passo certinho ali do e-book, né, de 5 dias, você com certeza já vai ver uma diferença no seu corpo. Então, essa pessoa ganhou o e-book, né, 5 dias para desinchar, mais o acesso à minha comunidade, né, que eu vou fazer a maior comunidade de mulheres que querem emagrecer e ter uma alimentação saudável aqui de São Paulo, do Brasil, Olha, quem sabe. Então, ela ganhou acesso ao e-book e a comunidade. Então, quem tiver lá na lista VIP vai saber também qual vai ser o brinde que todo mundo vai ganhar. E, além disso, quando essa pessoa acessar o e-book, ela vai saber qual que vai ser o grande prêmio dela, que está lá dentro do e-book. Então, é uma novidade. Então, só ela vai saber por enquanto, tá? E quem ganhou... E a pessoa que ganhou, assim, eu achei muito legal, porque foi um desafio tranquilinho ali que a gente fez no grupo, mais para movimentar, mas aí depois ela me marcou bastante, assim, no Instagram. Postou café da manhã, almoço, postou as compras que ela fez, né? Muita coisa. E além disso, ela também me mandou uma mensagem no meu direct falando de uma mudança que ela fez na parte comportamental que atingiu diretamente ali a alimentação dela, né? De uma forma positiva. Então, acho que essa pessoa foi muito mais do que merecedora desse brinde, né? E quem ganhou foi a Simone Azevedo. Se você tiver aí, já dá... você sabe quem é, né? Então manda uma mensagem aqui que foi você que ganhou. Aí a gente se fala, depois eu vou precisar do seu e-mail para te passar todas as informações, o acesso ao e-book, o acesso à comunidade, e depois a gente vai falar do brinde extra maravilhoso que você ganhou, que está lá dentro do e-book, tá bom? Então, assim, a gente falou também de processos de mudança e tudo, né, de constância, né? Durante esse desafio, muitas pessoas desistiram, né? Então, às vezes eu postava ali um desafio,
O pessoal já não quero, né? Algo simples. Vamos beber mais água hoje? Não quero, né? E aí desistiram. Então, assim, né, vejam o resultado que a Simone, né, conseguiu aí com pequenas ações do dia a dia, né, com um desafio simples lá que a gente fez mais para movimentar o grupo, mas ela realmente encarou ali e falou, não, vou fazer e trouxe resultados bacanas, né, para ela. Então isso é bacana mesmo, muito legal, fiquei muito feliz e eu espero que ela tenha gostado. Bom, E, bom, então fora a Simone, né, que já ganhou, se você quiser também ter acesso ao meu e-book, tá lá no link da bio, você consegue comprar o e-book lá por esse link. Opa, caiu aí. desculpa, gente, a queda foi muito feia. Estamos bem. Então, fora a Simone, né, você que está assistindo também consegue ter acesso ao meu e-book, que está lá no link da bio, e a lista VIP, se você quiser também ganhar o prêmio extra, que só vai saber quem estiver lá na lista VIP, tá bom? Bom, acho que é isso então, né, Moniquinha? É legal também, Jé, complementar que assim, hoje a gente falou um pouquinho que foi uma conversa, esclarecemos poucas perguntas, que a gente fala bastante, vocês já Uhum. perceberam, então a gente geriu mal o nosso tempo. Mas eu acho que deu, assim, a gente englobou muita coisa que eu acho que solucionou algumas dúvidas de vocês, né? Deu uma clareada. Mas a Jéssica, ela tem vários, né, estratégias para oferecer para vocês, vários serviços. Então, tem o curso, tem o e-book, né? Com alguma, com certeza, tem as consultas de acompanhamento, tem o nosso trabalho, que é a consultoria que a gente faz juntas, né? Então, pergunte, vai lá no direct, mande pergunta, manda para ela, para mim. A gente vai achar uma que se encaixe hoje no tempo que você tem, né? No aporte financeiro que você consegue investir, né? No momento emocional que você está, qual mudança você está disposta a encarar nesse momento. Então, a gente está aqui para auxiliar vocês, né? Com essa orientação de qual que é o serviço mais adequado para o seu momento, para esse processo, né? Então, a gente tem vários aqui, né? Então, Sim. estou à disposição, né? Façam terapia, terapia é tão bom, eu costumo dizer que só melhor. Isso aí. Então comece, né? Não consigo fazer toda semana, não tenho tempo, né? Consigo fazer uma vez, de 15 em 15 dias, consigo fazer uma vez por mês? Faça, comece, né? É por você. Isso aí. Um beijo. Obrigada, gente. Foi um Boa prazer estar noite. aqui Foi com um prazer vocês. também. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.